Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Bora Varejar é essa reunião que a gente faz aqui de especialistas, líderes de varejo e consumo no Brasil para debater insights, tendências, novidades, enfim, do mercado. E a Mercado e Consumo, você já conhece, é o portal de notícias mais relevante do Brasil quando se fala de varejo, comércio, consumo. www.mercadoeconsumo.com.br é o site, o nosso hub ali de informações, mas a gente também leva essas notícias para plataformas como o YouTube, os agregadores de podcast e as nossas redes sociais. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vou já trazer aqui para frente o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, Isaelson Oliveira, CEO do Grupo RAI, que tem, entre outros negócios, a Lavanderia 60 Minutos, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem, Isaelson? Tudo bem, Ayana. Nós temos nomes diferentes, temos que Pois pensar é, duas vezes antes de pronunciar. Muito obrigado pelo convite. exatamente. Obrigada a você, é um prazer te receber aqui para falar desse case de vocês. É um case super interessante de um tipo de serviço que tem se popularizado, eu diria, no Brasil, né? Tem se mostrado aí uma opção tanto para o consumidor final quanto para empreendedores, enfim. Eu queria que você contasse um pouco, para começar justamente o nosso papo aqui, para dar o start, como é que você começou esse negócio, o que é, qual é o conceito exatamente da Lavanderia 60 Minutos. Bom, esse negócio começou há exatamente 10 anos, agora em maio nós completamos 10 anos, e foi com lama, suor e lágrimas, como muitos empreendedores no Brasil, né? Nós começamos do zero mesmo, eu e o Iron, meu sócio e companheiro já há 12 anos, e quando começamos não havia esse mercado no Brasil, né? Eu morei nos Estados Unidos já em 2001, e lembro, usei bastante lá nos Estados Unidos, e quando eu fui morar só, foi quando eu vi a necessidade, o custo de lavanderia, o quanto era caro, apartamento pequeno, e não tinha espaço para colocar máquina, e comecei a entender que, como eu, aquela dor que eu tinha, muitas pessoas tinham também. Então, você não tinha, há 10 anos atrás, a lavanderia self-service, você tinha ou lavava em casa, ou lavava na lavanderia convencional, que tem um custo bem mais alto, né? Então, foi quando eu lembrei do tempo que eu morei lá nos Estados Unidos, e falei, vamos buscar um local. Eu comecei tudo de trás para frente, né? Ao invés de formatar tudo, eu fui primeiro para o local, arrumamos um ponto muito bom, mas aí agora as máquinas, não tinha dinheiro para comprar as máquinas, né? E aí foi quando eu consegui convencer um fornecedor de São Paulo a nos locar essas máquinas lá para João Pessoa. Eu morava em João Pessoa na época, a nossa sede continua em João Pessoa, e quando nós locamos, montamos a primeira loja, ela ficava exatamente entre duas universidades, a Universidade Federal e uma universidade, a maior universidade privada. Mas assim que nós começamos, a primeira semana, a Universidade Federal entrou em greve, e eu lembro que foi uma greve longa, de 4 meses, e os estudantes foram para casa, que muitos eram de outras cidades, né? E aí nós ficamos preocupados, e agora? Aluguel para pagar, energia, tudo mais, todos os custos. E aí pegamos um carro emprestado, um carro de som emprestado de um amigo, um carro de som velho, e saímos no bairro divulgando, o carro de som quebrava a cada esquina, e foi assim que nós conseguimos trazer outros públicos para a lavanderia, e aí entendemos que esse mercado não é só para estudantes, atendia todas as pessoas dos mais variados níveis, classes sociais, né? E também eu vi, por exemplo, e por motivos diferentes. Eu lembro de uma vez que eu estava lá na loja e parou um ônibus, desceu um rapaz, um estudante com uma mochilinha, e veio lavar as roupas dele, disse que morava numa república e não tinha onde lavar, e estava lavando. E na mesma hora parou um carro de luxo, era um posto de combustível, onde onde funciona ainda a nossa primeira loja, e ele parou um carro de luxo, desceu, era às 11 horas da noite, mais ou menos, e ele veio com um terno enrolado no braço, falou, eu consigo lavar um terno aqui? Eu falei, consegue. Eu tenho uma viagem agora, madrugada, e eu fui ver, meu terno está com cheiro de mofo, eu preciso lavar. Então, assim, naquela hora eu entendi o quanto a lavanderia ela era inclusiva, né? O serviço era inclusivo. Eu tinha a classe A e tinha a classe D ali lavando na mesma hora, né? Usando o mesmo serviço. Um por preço, talvez, por comodidade, e o outro por necessidade, porque naquela hora só tinha aquela lavanderia aberta, né? E foi assim que nós começamos lá em João Pessoa, e a partir daí os próprios clientes foram perguntando se era franquia. Foi quando nós formatamos o modelo de franquia e começamos a expansão. Muito legal. É isso, né? Acho que tem o fator preço, com certeza, e tem o fator agilidade, né?
Tem o fator de você não ter o espaço para ter uma máquina em casa, enfim. Você falou dos Estados Unidos, né? Eu fiz recentemente uma viagem para Chicago e fiquei num hotel que tinha serviço de lavanderia. E não é todo hotel que tem, né? E pensei muito nisso, assim, como é importante também para o turista, por exemplo, né? Quando você está viajando, dependendo do que você vai ficar, para não ter que levar uma mala com muita coisa, ter essa possibilidade também do autosserviço ali. Vocês começaram em João Pessoa e estão aonde no Brasil hoje? Hoje estamos em todos os estados, são quase 800 lojas no Brasil todo. Esse exemplo que você colocou aí, no mundo todo, isso afeta, realmente acontece, existe essa dor, porque imagina que você vai fazer turismo, aí você tem que estar andando com mala, o custo, inclusive, cada vez mais caro de transporte de malas, se você for despachar aérea, né? Então, assim, realmente é uma forma muito econômica de você, às vezes, andar só com a mochila, vai ali no self-service, lava e já está pronto para passar mais uma semana ali, mais 4, 5 dias, quantos dias sejam. Então, é muito mais cômodo. E por isso que nós temos vários públicos, né? Se perguntarmos hoje qual é o público da lavanderia, nós temos vários públicos de acordo com a localidade, com a cidade. Por exemplo, Porto de Galinhas, né? É uma cidade, nem a cidade, é um município dentro da cidade de Pojuca, que tem ali em torno de 15 mil habitantes, mais ou menos. Começou ali como um grupo, uma ilha, como é que se fala de pescadores? Uma pequena aldeia de pescadores, na verdade. Tá, E a partir dali cresceu e ficou uma cidade turística, né? Muitos hotéis e tudo mais. Ela é uma cidade, por exemplo, no nosso caso, nós observamos isso, que nós não conseguimos dificilmente fidelizar o cliente ali, porque ele está de passagem. Mas é uma loja mãe, eu costumo dizer que é uma loja mãe, porque a partir dela, muitos clientes que usaram o serviço levaram a lavanderia para suas cidades como empreendedores, como franqueadores, né? Como franqueados, melhor dizendo. Então, assim, foi assim dessa forma que nós crescemos. Os próprios clientes perguntando pelo negócio, como seria para franquear, para se tornar franqueado, e foi quando nós começamos a vender esse serviço como franquia, né? E aí eu lembro da feira, eu acho que foi de 2017, na feira do empreendedor em São Paulo, quando foi a primeira feira que nós participamos em São Paulo, foi ali que nós expandimos para todas as regiões, porque tinham pessoas de todas as regiões, e aí abrimos loja no Rio Grande do Sul e abrimos em Manaus, então, no Nordeste, São Paulo, Sul, e atendemos todas as regiões. E a partir de 2017 em diante, começamos a crescer, tivemos ali o período de pandemia, que foi um período difícil para todo mundo, mas enquanto tudo fechava, as lavanderias continuavam abertas e as pessoas lavando cada vez mais com aquele cuidado para não transmitir o vírus, então as pessoas tinham muito cuidado em estar lavando sempre roupas, e foi um momento que nós crescemos 112% em um ano e 120% no outro. Então o período de pandemia foi um período assim muito desafiador para todos, mas o nosso mercado foi excelente, e foi uma expansão eu diria, mais acelerada que nós tivemos foi exatamente nos 2 anos de pandemia. Caramba. Bom, vocês hoje trabalham basicamente com franquia, certo? Vocês têm unidades próprias também. Como que é esse modelo para vocês hoje? Temos também. Eu acho que é muito importante para qualquer franqueador ter lojas próprias. Ele precisa sentir a dor também do franqueado lá na ponta, né? Sentir as dores ali do dia a dia. E outra coisa que é muito importante para nós, as lojas próprias, elas funcionam como laboratório. Eu costumo dizer que nossa empresa, ela nasceu com DNA lá desde o início tecnológico. Então nós sempre fomos eu sempre entendi, sempre pensei, tanto eu quanto o Iron, em investir cada vez mais em tecnologias desde o início, para que nós possamos ter controle sobre o negócio, o franqueado também ter controle sobre o negócio, mas envolver cada vez menos trabalho, né? Então, nós nascemos com esse DNA e foi exatamente assim que nós fomos expandindo, né? Então, a inovação, ela faz parte ali do nosso negócio já desde o início, né? E a partir dessas inovações que nós fomos criando, nós fomos nos diferenciando cada vez mais nesse mercado, né? E assumindo a dianteira desse mercado que nós inovamos, nós começamos. Se pegar hoje, por exemplo, analisar a quantidade de empresas que existem, fornecedoras de máquinas, fornecedoras de sistemas, né, franqueadoras e tantos mais, né, isso tudo começou com a 60 Minutos lá atrás, né, e exatamente esse entendimento aí, eu acho que de ter a loja própria, ter uma rede própria,
foi fundamental, porque foi exatamente nessas lojas onde nós fazíamos os laboratórios e vamos lançando as inovações antes de lançar para a rede toda. Total. O que você falou é muito curioso, né? Quer dizer, vocês, por serem pioneiros, além de perceber, além de consumir, além de atrair consumidores e formarem um novo hábito, às vezes, de consumo, né? E algumas vezes também foram formando o mercado, né? Para fornecer maquinário e tudo mais para vocês. O que precisa em termos de espaço, em termos de máquinas mesmo? As máquinas são parecidas com as que a gente tem em casa ou são máquinas diferentes para montar uma franquia? Olha, como você falou, nós tivemos que mudar um comportamento, né? Ensinar um novo comportamento ao cliente, e a partir daí, assim, acho que foi um grande problema nos anos, acho que 2009, mais ou menos, anos 90, havia algumas unidades de uma rede de lavanderias no Brasil que fechou todas as lojas porque copiou o modelo americano Ipsiliter. O que nós fizemos foi diferenciar esse modelo, trazendo, por exemplo, um ambiente confortável, bonito, limpo, clean, né, cheiroso. Você chega às lavanderias na Europa, nos Estados Unidos, é aquele horror de máquinas, metade quebrada, um banquinho no máximo, né? Nós não, nós fizemos ali um hall, realmente, onde a pessoa fica ali, conhece outras pessoas. Nós temos, por exemplo, um casal que todos os anos vai lá na lavanderia, leva champanhe, leva um bolinho e comemoram uma cidade de casamento na lavanderia, porque foi lá que eles conheceram. Né? E respondendo a tua pergunta, quando nós começamos, esse mercado, como ele não existia, nós tivemos que começar com tudo, né? Então, desde sistemas a máquinas. Por exemplo, as máquinas só existem dois grandes fabricantes hoje no mundo. Um são os americanos, que desenvolveram isso há mais de 70 anos, e outros são os coreanos, que entraram há mais ou menos uns 20 anos. A LG entrou nesse mercado há uns 20 anos atrás. E aí, nós observamos que as máquinas coreanas eram muito melhores, mas não tinha no Brasil, porque nós temos 60 volts, 60 Hz, então a 220, 60 Hz. Eles produziam em 50 Hz, então tinha que alterar toda a parte elétrica da máquina para importar para o Brasil. Nós ficamos aguardando isso até que e trabalhávamos com as máquinas americanas que não eram tão boas em relação às coreanas. Quando eles fizeram essa alteração e nós começamos a importar e homologamos, nós começamos a distribuir essas máquinas. Hoje somos o 5º maior distribuidor de máquinas LG no mundo, né? Sistemas, não havia, nós desenvolvemos produtos, né? Nós temos hoje a IC Tecnologia, é a nossa empresa de tecnologia que desenvolve sistemas. Temos a Paylave, que é a que faz a distribuição de máquinas. Os produtos, temos a Hyplink, a de produtos químicos para lavagem de roupa. Ou seja, nós fomos criando um ecossistema, porque na época não havia quem fornecesse. Então, nós tivemos que desenvolver, e isso foi bom, porque crescemos verticalmente. E aí tem uma vantagem para quem investe conosco, no caso do franqueado, é que ele não está apenas contratando uma franqueadora, ele está contratando um ecossistema completo, que fornece tudo que ele precisa, desde o início da loja até toda a operação, né? Muito E você me bom. perguntou, acho que você perguntou com relação a investimento. Qual é o espaço quando a pessoa que vai se candidatar, enfim, que se interessa por ser franqueado, qual o tamanho desse espaço que ele precisa ter no mínimo, e quantas máquinas, por exemplo, para quem está acompanhando a gente ter uma ideia do que é ter um negócio da lavanderia 60 Minutos. Nossas máquinas, elas são separadas, tem a lavadora embaixo, a secadora em cima, então elas são modulares. Isso é muito bom, porque você tem, se uma quebrar, as outras não estão funcionando, elas não trabalham integradas, né? Diferente de outros modelos. E normalmente nós começamos nossas lojas com 6 máquinas, 3 lavadoras e 3 secadoras. Isso pode ser expansível, sim, de acordo com a capacidade da própria loja, mas o que nós orientamos aos nossos franqueados é que é preferível, ao invés de ele ampliar o número de máquinas, que ele coloque uma outra lavanderia próxima, em outra região. Porque lavanderia, nós entendemos que é como padaria, farmácia ou academia. As pessoas querem perto de casa. Isso é muito, muito claro para nós isso. Tanto que nós, quando chegamos em São Paulo, não havia em São Paulo nenhuma lavanderia 24 horas, fomos as primeiras. E quando nós abrimos aquilo, as pessoas usavam muito, e eu observei, principalmente em São Paulo, os grandes centros, as pessoas usam muito depois das 8 horas, entre as 8 e a meia-noite, né? Aquele horário ali que você sai do trabalho, depois já jantou e vai em casa, vai lá e lava. E aí, nós temos sim os modelos variados de lojas. Nós podemos ter lojas maiores,
mas nós temos lojas compactas, 18 metros quadrados, são as lojas módulo, inclusive nós fornecemos esse módulo, é um módulo 6x8, aliás, desculpa, 6x3, 18 metros quadrados, e que dá para ser instalado em estacionamentos, em locais que tem bom movimento, mas não tem lojas para alugar, por exemplo, né? E abrimos agora, o mês passado, a modalidade de 4 máquinas apenas, 2 lavadoras, 2 secadoras, para cidades pequenas que tenham um menor movimento ou um menor número de clientes, e o franqueado pode começar ali com 4 máquinas e depois ele expandir de acordo com o movimento. Muito bom. Você, enfim, com toda a sua inspiração que veio dos Estados Unidos, e vocês estão fazendo agora o caminho contrário, estão se internacionalizando, não é isso? Sim. Para onde vocês estão indo? Pode parecer muita ousadia, né, querer ir para os Estados Unidos, eles que começaram isso, mas uma coisa, Ayana, que eu observo, eu já visitei 40 e tantos países, a primeira coisa que eu faço quando chego é ir ver lavanderia nesses países. E, inclusive, eu sempre, por onde eu passei, eu não vi nada parecido com o que nós fazemos. Nós temos um totem interativo com IA, inclusive agora lançamos ele com IA, que segue o passo a passo da jornada do cliente, do primeiro momento até a saída da loja. E isso interagindo, inclusive dando suporte pelo WhatsApp, na mesma hora ali ele consegue, solicita no totem e a IA chama lá no WhatsApp, trata com ele qualquer dúvida que ele tenha. Ou seja, nós fizemos agora, recentemente também, o ano passado, lançamos a possibilidade do cliente escolher o cheiro, né? Então somos a única lavanderia onde o cliente pode escolher o cheiro ou até sem cheiro, se ele for alérgico. Então atende um outro público aí de pessoas alérgicas que não podem usar cheiro nas roupas. Essa inovação ela é constante, tá? Como eu falei, está no nosso DNA. E foi exatamente pensando nisso, né? Nessa necessidade de estar sempre melhorando que nós fomos desenvolvendo essas tecnologias todas e esses diferenciais que nós temos hoje no mercado. E estão levando para onde, então? Sim, voltando lá aos Estados Unidos, né? Nós estamos internacionalizando para a Europa, inclusive eu agora estou aqui em Portugal, eu passo metade do tempo aqui e metade no Brasil, e nós estamos trazendo aqui para Portugal, iniciando na Europa por Portugal, e já temos aí Portugal e Espanha já em negociação para expansão, que vai ocorrer ainda esse ano, esse próximo semestre, a implantação de 15 lojas, já de início, e nos Estados Unidos são mais 15 lojas, como eu falei, estamos ensinando essa diferença de forma de tratar o cliente e também a forma de interagir com esse cliente, ensinando aos americanos. A inspiração para fazer isso veio exatamente dos americanos. Nós temos vários depoimentos de clientes americanos que usaram, e eles fazem depoimentos, até vídeos que nós já tivemos nas nossas redes sociais, eles marcando, achando aquilo fantástico, porque eles estão acostumados com o modelozinho de ficha. Como eu estava falando, eu já visitei vários países e até hoje trabalha todo mundo ainda com ficha. Tivemos agora, no final do ano passado, no Japão, eu achava que não, no Japão não é possível. Ainda era ficha, né? E assim, mostrar para eles essa evolução, né? Eu acho que eles foram os pioneiros, mas eles pararam, eles não evoluíram, né? E tanto em máquinas, quanto em sistemas, quanto no próprio atendimento, a forma de atender o cliente. Eu acho que nós, brasileiros, temos uma grande vantagem competitiva no que diz respeito à forma como nós tratamos o cliente, né? Essa preocupação com a fidelização, a preocupação com surpreender, sempre fazer mais, isso é muito característico da nossa cultura e nós não vemos muito isso lá fora. Não, sensacional, sensacional. Importar essas inovações, né? Primeiro ter essas ideias, né? Como você falou, vocês foram montando um ecossistema de acordo com as necessidades que vocês foram percebendo aí para o negócio, né? E não se acomodaram, né? Foram evoluindo e criando novas possibilidades. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar, mas daqui a pouquinho a gente volta com o Isaelson e esse case da lavanderia 60 minutos. Não saia daí. De volta com o Bora Varejar de hoje, desta semana, falando sobre inovação, sobre exportação da inovação brasileira, sobre um case super bacana que é o da lavanderia 60 minutos, esse serviço, né, de lavanderia
para autoatendimento, enfim, que até muito pouco tempo nem era tão comum no Brasil, e hoje a gente vê, especialmente em grandes cidades. A gente está aqui com o Isaelson, que é fundador. Isaelson, falando exatamente sobre esse comportamento do consumidor, né? Você comentou da sua inspiração que veio dos Estados Unidos, de como você viaja mundo afora e vê, né, soluções parecidas. O que você acredita que foi fazendo o consumidor brasileiro adotar esse tipo de serviço? Porque realmente há muito pouco tempo, e vocês têm 10 anos de estrada já, mais 10 anos, né, não é tanta coisa assim. Se a gente olhar, claro, para uma empresa tá crescendo no mercado, é um tempo incrível. Mas em termos de hábito do consumidor, quer dizer, ele foi mudando devagar, né? O que você acha que foi primordial, primeiro, para vocês conseguirem alavancar o negócio, né? Convencer esse consumidor brasileiro de que há uma nova forma uma forma diferente, pelo menos da que ele conhecia, de lavar, de cuidar das suas peças e tudo mais. E segundo, do próprio comportamento dele, né? A gente está vendo muito consumidor em busca de terceirização do serviço mesmo, de mais comodidade, tem menos espaço em casa para, por exemplo, guardar a máquina. Como é que vocês foram percebendo essas mudanças aí, macro e também do comportamento do consumidor particularmente? Olha, Ana, eu fui professor de administração por 10 anos, eu ensinava empreendedorismo, e uma das coisas que eu dizia aos alunos, eu continuo dizendo hoje aos franqueados e até aos candidatos à franquia. E é um conselho que eu daria a qualquer pessoa que quer empreender. Primeiro, antes de tudo, tem que existir uma dor, eu tenho que identificar uma dor. Não adianta eu criar uma solução onde não exista dor, né? Então, assim, primeiro nós identificamos, como eu falei, a dor era minha, né? Eu tinha necessidade. E aí eu costumo dizer, faça uma pergunta, pergunte-se, eu usaria esse serviço? Porque se você usaria, como você, outras pessoas também usariam. Então, muito possivelmente seja essa primeiro, para quem quer criar ou desenvolver um negócio, o primeiro passo, né? O outro que nós observamos é que havia uma demanda reprimida. Como o celular, ninguém pediu o celular, mas quando ele surgiu, todo mundo usou, né? Então, a lavanderia self-service era mais ou menos isso, todo mundo conhecia, porque já tinha visto um filme, ou já tinha visto uma viagem, ou coisa desse tipo, sabia o que era, mas nunca tinha usado, né? E aí, por isso que eu falo da demanda reprimida, porque quando lançamos, começou a ter uma aceitação absurda, e nós fomos vendo, claro, navegamos ali por vários anos, ali uns 4 ou 5 anos, no Oceano Azul, porque estávamos sós, né? Depois foi chegando a concorrência, mas essa demanda reprimida tinha que vir junto, não era só atender a demanda, mas era conscientizar esse cliente de como usar, né? Entender que aquela máquina ele vai compartilhar com outras pessoas, então ele tem que ter cuidado, ele não quebrar. Isso foi tudo um passo a passo, né? Uma melhoria ali de conscientização. E na época, 10 anos atrás, as pesquisas mostravam que apenas 3%, 2,5% a 3% da população que usava lavanderia. Hoje já passa de 6% da população brasileira que usa lavanderia, e nós sabemos que nós temos participação muito importante nisso. A previsão é que até 2030 nós tenhamos aí mais de 10% da população brasileira usando lavanderias. No mundo, isso já chega a 20%, a previsão é que já está chegando em torno de 20%, ou seja, é crescente cada vez mais. Por outro lado, como você falou, os novos hábitos urbanos, né, o corre-corre da vida moderna, os apartamentos cada vez menores, né? Hoje está muito comum você ter os condomínios clube, né? Você sobe só para dormir, mas o restante você faz tudo ali dentro do condomínio, né? Então, assim, além disso, nós tivemos também aí com os novos direitos que foram adquirindo as domésticas, foi ficando um serviço mais caro, então, de repente, as pessoas já não tinham aquela pessoa que lavava, que passava, não é? Então, essa necessidade é que foi levando as pessoas a usarem, e até hoje é assim, além de um outro ponto muito importante, Ayana, que é a consciência ecológica. Nós temos ali clientes que usam pela economia, é fato, mas tem outros que usam também por consciência. Eu tenho um caso de clientes que têm máquinas em casa, mas vão lavar, preferem lavar lá, por dois motivos. Um, porque quando ele coloca na ponta do lápis, ele sabe exatamente que está saindo mais barato lavar lá. Por vários motivos. Um deles é a redução do consumo de água. Nossas máquinas elas consomem só 48 litros de água em cada ciclo, ao passo que uma doméstica consome em torno de 150, 120 litros. Então, é uma diferença muito grande do consumo de água. O outro é em relação também à agilidade, à rapidez para secar.
né? Então, se você for fazer a secagem em casa, vai demorar 3 horas, vai consumir um absurdo de energia, né? Nossas máquinas, de 30 a 40 minutos, ela seca totalmente a roupa, e como a roupa sai quente, basta dobrar. Se você dobrar imediatamente, a maioria delas não precisa passar. Malha, jeans, lençol, toalha, que são as roupas do dia a dia mesmo, que as pessoas usam num volume maior, né? Então, eu acho que passa por essas várias vertentes, né? Passa pela economia, passa pela conscientização, e passa também por uma percepção de que a economia verde e a compartilhada é que está em voga, né? Você vê, por exemplo, aí tantos casos, Airbnb, Uber e tantas outras tecnologias que surgiram na última década e que levaram as pessoas a entender o quanto é importante o compartilhar ao invés do ter, né? Você imagina, por exemplo, uma máquina nossa, ela tem uma vida útil de 10 a 15 anos. Ela atende ali milhares de pessoas durante a sua vida. Uma doméstica, ela retirou insumos da natureza, poluiu para poder ser produzida e vai atender ali a duas ou três pessoas, ou uma família, durante o quê? 4, 5 anos. Acabou, ela volta para a natureza em forma de lixo novamente, né? Então, é essa consciência que nós precisamos pregar e difundir, né, para que as pessoas façam realmente uso disso. Já são mais de 5 bilhões de litros de água economizadas por nossos clientes durante esses 10 anos de vida. Muito bom, muito bacana esse cenário que você trouxe, que, como você falou, né, tem a ver com a economia do país, com a economia do mundo, né? Até você falou da questão dos profissionais mesmo, especialmente pós-pandemia, a gente tem realmente uma carência de profissionais dispostos a fazer esse tipo de trabalho, né, em casa, na casa do outro, né? É muito bacana quando você detalha ali todos os fatores que se encontraram para fazer com que esse serviço fosse bem aceito, né? Mais bem aceito aqui no Brasil. Você falou também sobre o diferencial que tem das lojas daqui, enfim, uma unidade de lavanderia 60 minutos aqui e uma lavanderia lá fora que não tem, eles não pensam muito na comodidade ou numa experiência ali, né? O que vocês têm? Você comentou de ter um lugar mais agradável, por exemplo, né? Para você, porque você tem que esperar ficar pronto, 1 horinha, 40 minutos que seja, mas ainda assim tem que ficar ali, né? No que vocês investem, no que vocês apostam para fazer essa experiência mais agradável, que é justamente um dos diferenciais comparando com lavanderias de fora? Desde o início, sempre foi pesquisa. Nós sempre pesquisamos o que o cliente quer, o que é que ele deseja, porque às vezes, muitas vezes, nem ele mesmo sabe o que quer. Nós temos que saber perguntar para poder colher exatamente noções ali de qual é, mais ou menos, as coisas que ele mais valoriza, né? Porque às vezes nós estamos achando que ele quer algo e não é aquilo, ele quer outra coisa muito mais fácil de ser feita, por exemplo, né? Então, a pesquisa é o instrumento que nós usamos desde o início e é ela que norteia todas as ações da nossa empresa. Nós temos, por exemplo, hoje mais de 80 mil ligações mês e mais de, acho que quase 300 mil, 350 mil chats que são atendidos todos os meses. E então isso para nós é subsídio para tomar as decisões. Exatamente o que nós colhemos dessas interações que nós conduzimos a empresa, né? Eu acho que estar o tempo todo ouvindo o cliente é um desafio, mas ao mesmo tempo é o melhor norte possível para qualquer empresa. Total, muito bom. A gente está se encaminhando aqui para o final do Bora Varejar, mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente ir para o checkout. O que você considera que é o grande diferencial de vocês, além do pioneirismo, né, que acho que é importante, e esse ecossistema que vocês criaram, né? Mas o que você diria que é hoje, até porque o mercado ficou mais concorrido, vieram outros players, né? O que você diria que é o grande diferencial da marca de vocês hoje? Primeiro, a inovação tecnológica, né? Nós temos várias tecnologias exclusivas que só 60 minutos tem. Vou dar um exemplo só de uma, por exemplo. O consumo de energia do ar-condicionado era um grande vilão, porque ficava ligado direto. Nós colocávamos sensor, não adiantava, porque as pessoas iam passando na rua, entravam, ficavam lá no ar-condicionado, assistindo televisão, usando Wi-Fi e o ar-condicionado funcionando. O que é que nós fizemos? Criamos uma automação conectada ao nosso totem, somente após o cliente se logar é que o ar-condicionado é liberado por 1 hora. Isso reduziu 30% do consumo do ar-condicionado e, consequentemente, da conta de energia, né? Isso são vantagens que só o nosso franqueado tem, né? Esse próprio diferencial de dar poder ao cliente, empoderar o cliente, né? Mostrar que ele pode, por exemplo, escolher
o cheiro que ele quer em suas roupas, isso é exclusividade, né? A própria interação, nós temos hoje no nosso CRM mais de 2 milhões de clientes que já usaram e usam o nosso serviço. Então, há uma interação contínua ali com aquele cliente, não é só oferecendo promoções ou coisas desse tipo, mas é gerando conteúdo. Por exemplo, no nosso blog ele tem uma audiência absurda, né? Então, dicas, notícias, porque nós entendemos mais ou menos, temos uma noção do comportamento do nosso cliente, né? O que é que ele gosta, o que é que ele valoriza. E nós temos agora, por exemplo, percebemos que quanto mais comodidade nós dermos ao cliente, ele está disposto a pagar mais. Ele quer comodidade, porque hoje, Ayana, eu acho que você já tem noção disso, você entrevistou muita gente e você tem essa percepção. Pós-pandemia, as pessoas, todos nós, passamos a valorizar muito, muito mais o tempo. Né? Houve como se fosse um start, olha, o tempo é mais precioso. Então, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para terem mais tempo. E aí, pensando nisso, nós estamos lançando agora na Feira do Empreendedor, aliás, na Feira do Sebrae, desculpa, na ABF, Expo ABF, agora em junho, final de junho, desse mês, lá no Expo Center Norte, nós vamos estar lançando o Laundry Box, que são armários inteligentes que nós desenvolvemos, e esses armários são utilizados através de um app, né, no Hypag. O cliente pode agora ler o QR Code, abrir a portinha, colocar suas roupas e recolher suas roupas limpas no mesmo local em 24 horas. Então, isso para condomínios, para universidades, escolas, supermercados, locais de grande movimento. Esses armários são armários plásticos, eles são montados tipo um Lego, então é muito fácil de estar transportando isso aí para o Brasil todo, né? E nós temos aí um projeto já em implantação, 2.000 armários esse ano, e mais 4.000 ano que vem, e mais 4.000 em 2027. Queremos terminar 2027 com pelo menos 10.000 armários espalhados, dando comodidade ainda mais a esse cliente. É aquela história, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Sensacional, vocês não param mesmo de inovar. Tem que ser. Muito bacana mesmo. Isaelson, super obrigada. A gente tem agora o nosso quadro final, que é o check-out, em que a gente pede que você, enfim, dê um recado final para quem acompanha a gente, que muitas vezes esse potencial empreendedor, né, que está de olho num negócio, numa oportunidade, ou até alguém que vai, sei lá, abrir um negócio que não tem nada a ver com a lavanderia, mas se inspira em casos como o de vocês, de inovação, de estar atrás, de se diferenciar, né, da concorrência, de apostar num formato de serviço que nem existia quase no Brasil. Enfim, fica aí o espaço para o teu recado final. Bom, meu recado final é incentivar todos que têm algum sonho empreendedor, né? O brasileiro, ele tem isso nato e é valorizado no mundo todo. Acho que nós temos isso mais que qualquer outro povo, a resiliência de investir. E tem uma coisa interessante, que eu acho que eu costumo dizer que quem vence no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo, né? Então, nós estamos nós temos a prova, o vestibular todos os dias, né? Da dificuldade que é tanto que eu falo que empreendedor tem dor no fim, né? Mas só que é uma dor, mas muito prazerosa, porque, por exemplo, você sofre lá no começo, mas quando você alcança o sucesso, você olha para trás e diz, valeu tudo a pena, né? Quando nós olhamos, por exemplo, podemos transformar não só a nossa vida, mas também a vida dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos colaboradores da nossa empresa e depois da sociedade, porque isso é natural que vai acontecendo assim, né? É muito prazeroso. Então, eu incentivo todos que desejam empreender, que empreendam, mas que pensem muito bem, analisem muito bem. É um mercado que eu me identifico? É onde eu gosto, né? Eu sinto, não adianta você estar num negócio que você não se identifica, né? Por outro lado, eu estou curando, eu estou oferecendo solução para que dor, né? Isso é muito importante. E outro eu usaria esse serviço? Isso é muito importante. Eu acho que essas três coisas, a partir daí, já lhe dá um norte do que fazer. E para quem pensa em investir em franquias, franquia é o investimento mais seguro. Segundo o Sebrae, 4% somente das franquias morrem durante os 5 primeiros anos, diferente aí da média nacional, que passa de 50% nos 3 primeiros anos. Então, é seguro, mas é necessário você fazer pesquisa, né? Procura saber qual é a nota dessa empresa, o que é que o cliente está falando dessa empresa, o que é que os franqueados falam dessa empresa, é muito importante isso, né? Eu ouvi os outros franqueados, entender como é que é o processo não é só de venda, porque a venda às vezes acontece ali de forma muito rápida e você não entende muito bem como funciona a coisa, é o dia a dia da operação que conta,
né? Por exemplo, só para concluir, uma ação que nós temos, nós não cobramos nenhuma taxa do nosso franqueado até R$7.000, porque até R$7.000 ele não está tendo lucro, ele só começa a ter lucro a partir de R$7.000. Então, isso é parceria, não é apenas a franqueadora olhar o seu lado, ela tem que olhar o outro lado também, e só vai dar certo, qualquer rede só vai crescer se houver ganha-ganha. E essa é a nossa política, tem sido assim que nós temos conquistado o Brasil, e agora vamos, se Deus quiser, conquistar, não o mundo, mas parte dele. Quem sabe, né? Não, do jeito que vocês estão indo atrás, inovando, nada é impossível. Isaelson Oliveira, CEO do Grupo RAI, contando aqui o case da lavanderia 60 minutos e todo esse ecossistema, né, que foi criado a partir desse negócio, no fornecimento de serviços aí para o consumidor, case também de franquia, como ele falou, mais de 800 unidades, né, no Brasil inteiro hoje. Enfim, super obrigada, Isaelson, um case super inspirador, muito bom que você teve um tempo aí para dividir com o nosso espectador aqui, nosso leitor do Mercado e Consumo. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço, muito obrigado, Ana, e faço como uma caixa, vem para 60 minutos vocês também. Boa, boa. Amém todos. Obrigada a vocês que acompanham o Bora Varejar semanalmente. Curta, compartilhe, faça um comentário, enfim, participe, engaje, né? Ajude a gente a engajar esse episódio, inclusive compartilhando esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão ter interesse sobre esse assunto. E, claro, acompanhe diariamente o nosso conteúdo no portal mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.